Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje voltamos com mais um sábado de família. Muito obrigada a você que tá fazendo parte desta família aqui, voltando todos os sábados pra gente comentar Spy Family. E dessa vez tivemos episódio 4 em que finalmente esta família maravilhosa entrou ou tentou entrar dentro do colégio Eden para que Twilight, ou hoje Lloyd Forger, consiga chegar perto do tal Desmond para evitar a guerra entre duas grandes nações e fazer com que exista paz mundial. Pois é, foi um episódio com mais emoção, apesar de que no próximo já terão cenas de ação realmente acontecendo. Nesse aqui, a gente começou a ver não apenas como funciona esse colégio cheio de frescurices que eles precisam fazer com que a Anya seja aceita, mas também vimos como essa família tá começando a ficar com o coraçãozinho mexido. A assassina que só ligava pro irmão e pro trabalho, que não tinha nenhum tato social, como eu disse no último vídeo. Twilight, que não teve nenhuma proximidade, amor, que cada missão em que ele se disfarçava de namorado, marido, sei lá, tudo era muito distante. Aqui, as suas emoções afloram, ele tem raiva, ele fica ansioso, ele tem medo e ele não consegue se controlar. Lindo, fofo, amei esse episódio. Eu acho incrível como na tela a dinâmica e a química entre esses três de família fica ainda mais evidente. E claro que agora a gente tá encerrando com uma música maravilhosa e um encerramento com uma animação tão fofa. Não sei vocês, mas eu acho impossível alguém começar a assistir Spy Family e não estar apaixonado já nesse instante. Vai me contando aqui embaixo. Quer conteúdos com curiosidades e coisas extras? @xGabiXavier nas redes sociais, inclusive aquela que rima com nhoque. Esse episódio, ele teve um ritmo mais acelerado também porque os acontecimentos eram mais agitados no mangá e porque a gente teve uma adaptação pela primeira vez de 2 capítulos. Capítulo 4 e 5 foram inseridos completamente, sem nenhuma questão cortada nem nada disso, neste episódio único. Lloyd, Yor e Anya, claro, foram para o momento de entrevista no Colégio Eden e a gente viu que a prova de admissão já começa na andada para chegar dentro dos terrenos, da estrutura da escola em si. Vários professores, funcionários mais simples ficam lá avaliando a plebe que está chegando, porque dentro desses que estão sendo candidatos também tem a galera VIP, filhos de político, pessoas que já têm a entrada confirmada, que só participam do processo provavelmente por protocolo, mas no meio dessas pessoas candidatas comuns, como é a família Forger, entre esses, claro, tudo seria devidamente avaliado. O jeito de andar, o jeito de vestir, se todos eles têm a elegância necessária, como disse o inspetor e professor de história, que é fundamental para alguém entrar naquela escola. Pais são analisados e a criança também. Um mínimo deslize e a pessoa nem chega pro processo de entrevista porque não vale a pena. Tem que ser do nível adequado. E claro que eles foram muito bem treinados. O Lloyd, ele fez aquele mini treinamento antes deles saírem e a gente viu que eles tinham até mesmo formação D, mantenham a calma, tentaram gravar falas, ele tinha um treinamento de espião, tudo que ele conseguiria prever, ele fez. Só que como a gente viu ao longo até o final do episódio, ali ele estava lidando com uma situação que não dependia só dele. Então, pela primeira vez em uma grande missão como um espião que ele é há anos, ele estava inseguro porque ele se mantinha, ele estava fazendo um disfarce, ele tinha que ser o cara, o pai, nobre, elegante. Pra ele era tranquilo, ele conseguia incorporar o que quer que ele precisasse, mas a filha também tinha que ser perfeita. A esposa, que era a segunda esposa, inclusive, que já era algo socialmente questionável, tinha que ser impecável. Mas não era só isso que mexia com o nosso Twilight Lloyd Forger. Na verdade, ele também fica mexido porque ele tá gostando, tem sentimento sim pela filha, pela esposa, ainda que ele fique martelando que é tudo falso e não faz diferença. No teste, a gente viu que existiriam obstáculos, desafios para que as pessoas já fossem eliminadas. A peneira era bem grande neste momento da primeira fase e da segunda fase. E todos os dados de família, de quem eles eram, tudo isso já estava na mão da galera que estava observando a chegada dos candidatos. Eles tinham nas anotações que a menina passou na rapa no teste escrito. Então não foi uma nota nada elegante. A caligrafia dela, de uma criança mais nova, ela erra palavras. Então não parecia, na prova escrita, ser alguém que valeria a pena. Mas a avaliação não contemplava só a Anya. O Forger, especialmente a família como um todo, estava ali à primeira vista parecendo que valia a pena, então deram uma chance, só que tinham micro desafios ao longo do caminho. Por exemplo, um menino que era estudante da escola, ele estava ali encenando que ele tinha caído dentro de um bueiro, um local sujo,
para eles observarem quem ajudaria, como ajudaria e evitando que ficasse sujo, porque seria completamente inadmissível alguém tentar entrar naquele teste nos terrenos da escola estando sujo de lama. E primeiro que o Lloyd fica inseguro sobre o que deveria fazer, decide ajudar dando uma cutucada na Anya, se vocês não notaram, para que ela tivesse a iniciativa de dizer: olha ali, tem uma criança precisando de ajuda, vamos fazer alguma coisa. E ele puxa o menino sem delicadeza e sem prestar atenção ou se preocupar se ia cair lama na sua cara, no seu braço, na sua roupa, momento em que eles quase são, ou na verdade praticamente são, reprovados imediatamente, só que naquela maletinha que eles trouxeram tinha uma muda extra de roupa. A minha dúvida nesse episódio no mangá é como que eles conseguem se trocar no meio de todo mundo sem ter um lugarzinho pra eles entrarem, né? Porque ficar sem roupa também não seria nada elegante. Eu até entendo trocar a parte de cima, do terno, mas às vezes parece que até a roupa de baixo foi meio que trocada, enfim. Sem falar que eles também fizeram toda aquela pose, que na verdade, de novo, foi o Lloyd que a Yor imitou, que a Anya imitou também, embora Yor não soubesse o que estava acontecendo, embora Anya pensasse que aquela estátua lá era de um tio careca, todos reverenciaram a estátua do fundador, coisa que ninguém mais fez, coisa que o Lloyd, com suas habilidades de pesquisa como um espião preparadíssimo, sabia que faria diferença para chamar a atenção. Isso porque também, assim que ele pisou ali, ele percebeu que eles estavam sendo analisados, demorou pouco tempo para que ele observasse os olhares e quem eram aquelas pessoas, porque ele também tinha no seu catálogo mental todas as pessoas, quem era quem, então ele já sabia qual era o naipe de quem estava observando. Agora, detalhe é que mesmo sem comentar, a Yor também tinha percebido que ela estava sendo de alguma forma observada, porque ela tem seus instintos de assassina. A parada dos animais que saíram correndo pareceu ser um teste muito drástico, mas na verdade foi um real acidente. E de novo, a família Forger se virou muito bem, porque eles conseguiram salvar filho de políticos que estavam ali como candidatos VIP, que nem precisavam provar grande coisa, e a Yor conseguiu, conhecendo muito bem pontos vitais e pontos para deixar a sua vítima imobilizada e coisas muito piores se ela quiser. E rapidamente ela foi lá, apertou uns pontinhos e todos os bichinhos, as vaquinhas, pararam caídas. O Lloyd ficou perplexo e parece que engoliu esse papo de que ela conhecia muito bem pontos vitais por causa da aula de yoga dela, mas eu amei como o anime deu mais destaque na cara de perplexo, tanto dele quanto da filha, olhando aquela Yor que acabou salvando o dia inclusive pra escola, porque de novo aquilo ali era um real acidente. Agora olha a parte bonitinha. A Anya, quando todo mundo começou a ficar desesperado no tumulto, ela, claro, começou a captar pensamentos de desespero, e a gente viu isso já no comício político, que essas emoções muito afloradas de muitas pessoas ao seu redor, já que ela capta isso até sem querer, deixam ela meio zonza, e ela fica zonza. Ela começa a passar mal não por causa da multidão em si, que é algo que Yor e Lloyd talvez pensem que acontece com ela, mas por causa da multidão desesperada soltando vários pensamentos de caos e desespero. Mas não é só isso que a Anya capta. Ela também capta o pensamento, ou o que seria um pensamento, da vaquinha caída no chão. No mangá fica bem claro, não sei se vocês repararam no anime, mas que os animais eles eram liderados por uma vaquinha, como se ela fosse a líder do bando. E essa vaquinha, ela emite algum pensamento, algum som, alguma coisa mentalmente que a Anya capta, que mostra que ela tava com medo. E a Anya, na hora, sabe que ela não seria atacada, por mais que o Lloyd falasse, não vai aí, é perigoso, ela sabia. E ela queria confortar aquele bichinho, dizendo, olha, vai ficar tudo bem, fica calma, tá tudo certo, fazendo com que o bicho tivesse confiança, não atacasse, conseguisse levantar, saindo e liderando todos os outros para retornarem com segurança. Funcionou porque os três tinham habilidades necessárias para funcionar, só que eles também se sujaram. Ainda assim, com uma elegância absurda, para resolver essa situação, o inspetor foi agradecer pessoalmente, disse que eles teriam um tempo para voltar para casa e se trocarem, porque claro que ninguém podia entrar tão sujo, ainda que heróis dentro da escola, só que eles estavam devidamente preparados, o que o inspetor achou dessa vez assustadoramente elegante. Eles tinham uma terceira muda de roupa. A parte da entrevista que estava no próximo capítulo, a gente já viu nesse episódio, e a entrevista mostrou que dentro daquela escola existem poderes políticos, tanto que filhos de políticos entram com tranquilidade, tem passagem livre, aquela passagem VIP, como a gente comentou, e mesmo no poder, quem tá no topo, quem é professor, como o professor de economia que estava ajudando ali ou atrapalhando a entrevista em que a Anya participou,
Ele tá lá só porque ele era filho do ex-presidente da escola, mesmo que ele não tivesse qualquer habilidade inata pra estar ali, talvez. Era um nepotismo e ainda por cima era um cara amargo, como a gente viu. O Lloyd nessa hora já tá demonstrando várias vezes o punho comprimido, ele tá nervoso, e não só nervoso pelas coisas, como eu comentei, que não estão no seu controle, que são as reações da menina e da York, que não são preparadas pra essa missão, que elas nem sequer deveriam saber que era uma missão, a Anya só sabe porque escuta as coisas. Ele também tem uma insegurança clara e evidente, porque ele tá se abrindo mais e tá ficando mais vulnerável a sensações e sentimentos, a essas instabilidades emocionais que nós temos, porque sentimos as coisas e pessoas, e que ele não tinha até então, porque ele não se permitia sentir o outro nem se deixar sentir. Agora ele tá abrindo umas brechas. Não deixando o seu lado de controle, é claro que ele conseguiu botar uma escuta, mas aí ele pôde perceber quais eram as jogadas, quem era o cara bonzinho, quais eram as demandas e o tipo de resposta que cada um dos avaliadores mereceria ou gostaria de receber, e sabendo o perfil desses que ele iria enfrentar em seguida, ele poderia controlar a situação, pelo menos no que estivesse no seu controle. E o começo da entrevista vai muito bem, porque quem é o primeiro a responder é ele, e apesar do cara de economia que entrou por nepotismo, ele ser todo raivoso e querer trazer dificuldades, até porque aquela família parece perfeita demais, e como o Lloyd já tinha investigado, ele acabou de levar um pé na bunda da esposa, se divorciou e nem ver a filha ele pode, então ele tem ódio de famílias felizes, ainda assim, o Lloyd sabe o que responder, o tom correto para cada um. A primeira pergunta vai num ponto muito X e controverso, que é o segundo casamento, como que isso aconteceu, como que ele conheceu a segunda esposa, até porque quando eles estavam chegando já surgiu aquela dúvida entre os funcionários, será que ele não arranjou esse casamento por causa dessa entrevista? Deve ser uma ação inclusive comum. O Lloyd, ele contou a história dele sem mentir. No mangá fica um pouquinho mais claro, entre parênteses, as respostas que foram omitidas no meio das mentiras, mas com a montagem do anime deu pra perceber essa vibe de que ele tava contando as coisas, omitindo partes que eram verdades enquanto não era no seu discurso. Se conheceram na costureira, um lugar muito bom, o que é verdade, e o jeito da Yor chamou atenção, mas chamou atenção porque ela chegava como uma assassina rasteira que nem dava pra ele perceber, mas é claro que isso ele não diz. E logo eles se uniram porque tinham interesses em comum, interesses que não são ditos também, porque a mulher era solteirona e queria evitar qualquer suspeita, porque ele precisava se aproximar do cara Desmond. Tudo isso tá omitido, mas a história não é mentirosa. E quando chega no ponto em que eles são uma família hoje feliz e amorosa, essa parte é absolutamente verdade. Ainda que a única que perceba isso, talvez com o coração livre e aberto, é a Anya. Tanto é que no discurso da Yor, por mais que ela estivesse falando algo que foi ensaiado, que ela é muito amorosa e mimou muito a Anya, mas também é muito rígida, quando ela fala sobre o Lloyd a encantar porque ele dava muito amor e cuidava da sua filha, a gente percebe que ela sente isso, que ela acredita nisso e que ela vê isso acontecendo, porque acontece. Da mesma forma que quando o cara babaca começa a pressionar a Yor sobre ela não cozinhar, sobre ela não fazer o que seria adequado para uma esposa na situação dela, porque ela não é rígida consigo mesma, o Lloyd, ele fica com raiva. A gente vê que ele se segura pra não ter alguma atitude mais enérgica, mais fisicamente agressiva, mas o seu tom de voz muda. Tanto é que a Yor o acalma. Aquilo não foi ensaiado, aquilo não foi combinado de nenhuma maneira. Ele tava se descontrolando. Tanto é que na cabeça dele ele começa a dizer, não, por que eu tô ficando assim fora de mim? Ela nem é minha esposa de verdade. Não é. Mas ele tem um carinho. E quando ele vê uma ou outra sendo atacada nessa entrevista, isso sobe na cabeça dele pra caramba. A Anya até que vai muito bem na entrevista. A gente vê que tem o jeitinho dela, ela vai gaguejar, ela vai trocar um pouquinho o jeito de falar uma palavra ou outra, porque ela tem essa dificuldade, mas ela conseguiu decorar a sua maneira, o endereço. O que dizer quando perguntada sobre onde eles iam em momentos de folga, né, de descanso, mas quando ela vai responder, por exemplo, sobre ambições dela ali dentro, ela acaba pegando um pensamento do Twilight sobre a sua missão e dá a entender que ela quer descobrir o que o chefe da organização faz. E aí o Lloyd tenta dizer que não, ela é uma menina muito ambiciosa, ela quer chegar perto do diretor, ela já pensa no alto, que chama a atenção do cara de meio óculos, mas na verdade ela tava só se confundindo. E depois a Anya ainda usa momentos narrativos do desenho de espiões pra falar sobre como ela alcançaria os seus objetivos. E aí parece uma coisa heróica, realmente com muita garra, mas na verdade a menina só tá colocando fantasia dentro
do discurso. E é muito maneiro que o Lloyd também, em certo momento, quando vai dizer os pontos altos e fraquezas da filha dele, ele fala coisas que também são realidade. Que ela, por ponto fraco especialmente, ela é muito curiosa, se mete onde não deveria, mas que ela é muito sensível e ela percebe muitas pessoas e às vezes parece que ela tá lendo os pensamentos dele e até tem que se cuidar um pouquinho, e é melhor ele se cuidar porque ela escuta mesmo os pensamentos. As caras e bocas da Anya no anime, esses pulinhos que ela dá, às vezes até em segundo plano na tela, se vocês repararem, acontece. Ela sempre tem reações a certos pensamentos que ela tá escutando, isso traz um charme a mais e uma comédia, como eu disse, às vezes em segundo plano, que nem tá escrachada, mas que é muito bom e gostoso de assistir, porque você percebe que a menina tá antenada, literalmente antenada, em tudo que tá acontecendo, e o desesperozinho dela vai só crescendo, porque ela tem muita responsabilidade naquilo, porque ela acredita que aquela família precisa existir pela paz e porque ela quer muito esse amor, ela não quer perder. E quando a Anya fala disso sobre os pais dela, que ela quer ficar com os dois pra sempre, ela genuinamente acredita naquilo muito. O ponto da virada que mostra pra qualquer um que o Lloyd tá se deixando modificar foi quando o cara da economia questionou pra caramba a Anya sobre então quem você prefere, sua mãe que faleceu ou a sua mãe atual? E a Anya, já pressionada por essa pergunta altamente injusta, ela também começa a ouvir os pensamentos do Lloyd sobre, nossa, ela nem teve pais, provavelmente os pais dela até nem não estão vivos, e ela começa a chorar, ela se emociona porque ela é uma criança sensível, algo que a Yor acha imperdoável. Você vê que ela começa a ativar os seus instintos assassinos, e quando a gente acha que é ela que vai pular em cima do pescoço do cara e cortar e matar ele ali mesmo, quem pula é o Lloyd. Só que ele consegue se controlar de uma mínima forma que, coitado, o mosquito que pagou o pato, porque ele dá um soco na mesa, a ponto da sua mão ficar sangrando pra gente ver o tanto de ódio que ele tava reprimindo. Ele deu um soco que destruiu a mesa, mas a verdade é que ele queria quebrar, e ia quebrar muito, a cara daquele professor, daquele avaliador babaca que fez a menina chorar e nem se preocupou com isso. Eu não sei nem se ele realmente calculou, eu acho que a saída deles foi meio articulada, meio planejada na situação em si, e meio raiva mesmo, porque ele se levanta, chama a família e diz: aqui não é um bom lugar pra minha filha. Achei que era bom, mas não era. Ele sai superior de certa maneira, ele impressiona os outros que ele deveria impressionar, mas ele também tava tripudiando e com ódio do cara que, na verdade, não respeitou a família dele. Falsa, por um lado sim, mas verdadeira aqui dentro, ainda que ele não tenha admitido pra si mesmo que ele ama a sua esposa e a sua filha. Na saída deles, a gente vê que eles impressionaram 2 dos avaliadores e o inspetor, inclusive, que preza pela tradição e pelas coisas certas, ele ficou mexido com o discurso, especialmente do Lloyd, que já tinha impressionado em várias coisas, no teste, mas sobre ele ter escolhido aquela escola pelos professores, que era o melhor corpo docente, e aquela cena que ele presenciou mostrava o contrário. E aí ele vira pro cara que é filho do ex-presidente e fala: tô cansado de política, e ele mesmo dá um soco, com muito menos força, provavelmente, do que o Lloyd teria dado, mas ele dá o soco que o Lloyd não pôde dar, e fica meio que subentendido que de 3, 2 aprovariam, mas será que eles conseguiriam fazer a família passar, independente do outro estar totalmente contra aquela família perfeita? Que olha que engraçado, durante o discurso, ele vê que os dois ali estão se protegendo, e o cara babaca, inclusive, percebe, ele sente que é um casalzinho apaixonado. O episódio termina com, inclusive, o Lloyd quase aceitando a sua falha como detetive, pessimista, a Anya abraçando ele, na verdade agarrando a sua calça, num desespero, dizendo: eu quero estar nessa escola. O Lloyd fala: você nem queria? Ela fala: eu quero, mas ela não quer porque ela tá com vontade de estudar, ela quer porque ela acredita que... Ela quer porque ela sabe que entrar nessa escola está atrelada à existência da sua família. E ela não quer que a família acabe. No fundo, Yor também não, porque ela tá pensando ao mesmo tempo em que prepara o chazinho. Se a Anya não passar na escola, ela também não vai mais fazer parte daquela família. E ela também mente pra si mesma, dizendo: ai, eu vou ter que pensar se isso vai trazer problemas pro meu trabalho. Mas na verdade, ela também quer aquilo. Todos eles estão vivendo um momento de amor que os 3 não tiveram durante a vida e que agora eles merecem. Tomara que eles continuem e fiquem juntos, porque o nosso sábado de família é muito melhor com esses 3 na tela. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse episódio. Preview rapidinho depois do encerramento já mostrou que vai ter luta, muita ação e coisas drásticas por aí. Se vocês quiserem sábado de família de novo toda semana, deixem os comentários que eu volto pra vocês, e espero vocês então em todos os próximos vídeos. Se inscreve pra não perder, a gente tá chegando em 1 milhão?
talvez daqui a muito tempo, mas estão chegando, então colaboro com você, aumentando esse número aqui, fazendo parte desta família também, vídeos todas as semanas. Além desse, geralmente sai mais 2 ou 3, então espero vocês. Tchau!